Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração. Reza mais um instante no Espírito. Solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar por você nesse momento. Ele é o esposo da Virgem Maria e eu quero pedir a ela, pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, que esse Espírito Santo se mova em nós nessa hora. Então ora em línguas, solta a sua voz. Até eu quero pedir à Santíssima Virgem Maria por aqueles que ainda não receberam essa graça, desse dom, dessa efusão do Espírito Santo, desse batismo no Espírito Santo, que possam recebê-lo já no início desse nosso Congresso Mariano Internacional aqui em Fátima. Nós queremos, ó Mãe, experimentar essa graça, dessa porção dobrada do Espírito Santo, para que nós vivamos aquele que é o projeto, aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, pela sua intercessão, pelo Imaculado Coração da Senhora, pela intercessão do seu Imaculado Coração, puríssimo, santo, obediente, dócil ao Espírito Santo, nós experimentemos essa graça. Nós que aqui estamos, os que acompanham pela transmissão nessa hora, onde estiverem, possam ser visitados nessa hora. Seja pela sua presença, mas a senhora como esposa do Espírito Santo, leve esse Espírito Santo a cada coração, a cada vida, a necessidade que cada um traz, que cada um tem. Vem agora, Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Continue orando. Logo que eu comecei a orar em línguas, me veio a palavra dom da escuta. O Senhor está nos dando o dom da escuta. Muitas pessoas que estavam já com muito tempo cheios de dificuldade de escutar a Deus, estão recebendo esse dom, essa graça nessa hora. Quando nós nos dispomos a orar, o mover de Deus já se estabelece na nossa vida. Eu vejo barreiras caindo por terra, até mesmo empecilhos que existiam no nosso coração, nos nossos sentidos, em situações das nossas emoções, que vão caindo por terra. Pessoas que vão ser rebatizadas no Espírito Santo nessa hora, pela intercessão da Virgem Maria, pela ação da Virgem Maria, porque ela traz, onde ela está, o perfume dela o atrai. Ela é esposa do Espírito Santo, atrai o Espírito Santo para nós, Virgem Maria, nessa hora. Pessoas que estavam vivendo desertos espirituais, por situações, ou até mesmo aqueles passivos que o próprio Deus permitiu para nos treinar na nossa vida espiritual, mas agora estão sendo colocados num oásis pela Mãe. Ela te trouxe para você experimentar um oásis na presença dela, vivendo nessa experiência como Espírito. Iriana la manara Maria la bariere, Iana banara basara manara la banara la, Sherere candara la bari andara bari andara la bari alara, Iriandara bari andara bari alara bari andara la. A imagem que me vem também é de Jesus na cruz, naquele momento em que ele entrega a sua mãe, o único bem que ele possuía. Ele já tinha sido despido de tudo, inclusive das suas vestes. Até a sua humanidade estava tão ferida que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, vai dizer que parecia um verme, que até os olhos queriam se desviar. Homem das dores, o único bem que ele tinha, ele entrega a João, a sua mãe. Mas ele está entregando a Virgem Maria também a nós, por meio dessa ação do Espírito Santo. E ele está dizendo: não tenham medo, a minha mãe está cuidando de tudo. E eu digo a cada um: filho, filha, eis a tua mãe. Ela está cuidando de tudo. Eu vejo a Virgem Maria de braços estendidos. A uns ela coloca no colo, a outros ela pressiona a cabeça no peito dela, a outros ela faz um carinho, uma delicadeza, a outros ela só olha, a outros ela diz palavras muito suaves, mas ela está caminhando, a esposa do Espírito, e visitando a cada um de nós, porque ela está sendo entregue a nós mais uma vez. Talvez no momento de cruz que você vive, no momento de extremo sofrimento, de abatimento,
de incerteza, mas Jesus está dizendo: filho, filha, eis a tua mãe, não tenha medo. A uns ela está estendendo a mão e levantando do abatimento, do cansaço, da tristeza, da angústia. A outros ela está apontando o caminho, abrindo uma porta. Você vai perceber espiritualmente, mas também no âmbito material, coisas que ela está realizando na força do Espírito Santo. Você que estava muito preocupado com a sua família, eles estão sendo inseridos agora nesse contexto sobrenatural que agora nós estamos experimentando. Até mesmo em nível de doença física, de diagnósticos, o Senhor está fazendo pelas mãos da Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom dia! Vamos aplaudir a nossa mãe, a Virgem Maria. Eu queria que você aplaudisse também esse irmão, essa irmã que estão aí do seu lado, que já chegou. Pode aplaudir esse irmão e essa irmã. Vamos aplaudir também quem nos acompanha pela transmissão da TV, aonde chega o Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós glorificamos o Senhor. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. O Evangelho é o de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. É uma palavra muito conhecida a nós, talvez você já até tenha decorado, mas eu queria que você pegasse a Bíblia. Se você não tem a Bíblia material, física, pega aí a Bíblia no seu celular, né? Sempre tem o aplicativo do celular. Abra aí em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos lê-lo. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. Qual era o nome da virgem? Leia aí para mim. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, vamos ler juntos? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria a saudação. O anjo então disse, vamos juntos ler? Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ele reinará para sempre, eternamente, sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, juntos, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada
Vamos repetir isso com força. Pois para Deus, mais uma vez, pois para Deus. Dê um belo sorriso para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela sorrindo, pois para Deus nada é impossível. Pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu de sua presença. Palavra da salvação. Veja só, o nome da virgem era Maria. Existe um projeto, nós nunca podemos perder isso de vista. Existe um projeto de Deus a nosso respeito, um projeto de Deus a respeito da humanidade, um projeto de Deus de realizar uma obra no coração de cada ser humano. E esse projeto, ele se concretiza exatamente nessa realidade que nós acabamos de escutar do anúncio do anjo à Virgem Maria. Todo o Antigo Testamento vai preparar esse momento. Chegou a plenitude dos tempos. O tempo se completou. Então o anjo Gabriel, o anjo de Deus, foi enviado a uma cidadezinha pequenininha de Nazaré, uma vila, a uma virgem dada em casamento, a um homem chamado José, e o nome dela era Maria. Então nós começamos a visualizar um projeto de Deus. E o mais impressionante é que nem ela, e talvez as pessoas que estivessem ao entorno dela, tinham consciência da obra que o Espírito Santo havia feito nela, para preparar esse projeto de Deus, esse projeto de salvação. E como que o céu a reconhece? Alegra-te, cheia de... Outra tradução, ave cheia de... O céu reconhece ela como? Cheia de graça, agraciada. Eu imagino o impacto que aquele arcanjo teve quando ele contemplou aquela menina. O impacto que ele teve em perceber a obra do Espírito Santo. Em observar uma criatura agraciada por Deus. E dos seres criados, visíveis e invisíveis, era a que mais tinha comunhão com Deus e era a que mais amava a Deus. Eu imagino que quando ele diz, ave cheia de graça, ele fala espantado. Porque nem no céu ele viu tamanho amor e tamanha comunhão com Deus. Mas ela não tinha consciência disso. No entanto que ela se espanta. A palavra vai dizer que ela se perturba. Quando nós recebemos de Deus uma palavra, quando Deus nos toca, quando a palavra de Deus é pregada e começa um mover do Espírito, um movimento de Deus em nós, a gente se espanta também. A gente fica espantado com aquilo que Deus vai realizando. A gente se perturba. Não tem como ouvir a palavra de Deus e não se perturbar. Porque a palavra de Deus nos perturba. Ela nos tira da nossa acomodação, do nosso comodismo, daquilo que nós já estamos muitas vezes estabelecidos. A palavra de Deus, quando vem na nossa direção, ela quer nos desinstalar. Ela quer nos colocar no centro da vontade de Deus. E a palavra diz que Maria se perturbou. Ela se perturbou com as palavras. Em pensar o que significava aquela saudação, porque ela não se via a si mesma daquela maneira que o céu a enxergava. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Eu já queria dizer para você, ponha-se a pensar no que Deus já está realizando em você. Tem grupos que chegaram ontem aqui, eu já estou há mais de uma semana em peregrinação, já passei por Lourdes, já passei por Salamanca, por Ávila, agora estou aqui em Fátima, daqui a pouco nós vamos para outro lugar. Mas eu já vejo, eu já consigo ver em mim essa realidade, dessa perturbação positiva. E principalmente a necessidade que eu preciso ter de parar e começar a perceber, pensar, o que significa? Por que Deus me trouxe aqui? O que Ele está querendo? Aonde Ele quer me levar? Qual é o progresso espiritual que Ele quer que eu viva, que eu experimente? Então, eu já digo para você que está aqui.
Você que está recebendo agora essa mensagem pelo sistema Canção Nova de Comunicação, ponha-se a pensar o que significa. Por que Deus te trouxe aqui? O que Ele quer fazer na sua vida? Qual é a mudança? Qual é o progresso? Qual é a obra? Qual é o milagre? E a palavra continua. O anjo então disse: não temas, Maria. Não temas. Encontraste graça junto de Deus. Veja só, a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo faz com que ela seja agraciada. A obra do Espírito Santo faz com que ela seja cheia de graça. Houve um trabalho tremendo do Espírito Santo na sua esposa mística, naquela que estava sendo preparada para ser a mãe do Filho de Deus. Houve um trabalho tremendo para preparar aquele templo que acolheria o Emanuel, o Deus conosco, aquela primeira tenda. O Verbo de Deus se fez carne e tabernaculou. A palavra original a gente vai ver lá. Ele fez a sua tenda. E a primeira tenda é Maria. O primeiro templo, a primeira tenda da reunião é Maria. Então foi um trabalho que o Espírito Santo fez para que ela fosse a mãe de Deus, a mãe do Emanuel, do Deus conosco, do Eu Sou, do Messias. Por isso ela é a Imaculada Conceição. Lá em Lourdes, em 1858, quando Bernadette perguntou para ela: quem é essa dama linda? Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Ela não entendia aquilo, nem aquela língua, daquela forma como estava sendo dito para ela, porque ela precisava falar para o pároco, que o pároco não estava acreditando em nada. E aí, ela vai até correndo, repetindo: eu sou a Imaculada Conceição. Aí quando ela chega diante do pároco, a dama disse que ela é a Imaculada Conceição, plena de graça, corredentora da humanidade, assunta ao céu, rainha dos céus e da terra, medianeiro universal de todas as graças. Olha a obra espiritual que o Espírito Santo realiza nela. Tudo isso porque ela seria a mãe de Jesus. E quem é Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do... Então eu preciso declarar aqui com você um dogma da nossa fé: Maria é mãe de Deus. Pode aplaudir isso. Obra do Espírito Santo. E deixa eu dizer, a porta pela qual a salvação entrou no mundo, qual foi? E por que ela é a porta do céu? Porque é por ela que nós vamos entrar na eternidade. Ela foi a porta pela qual o céu veio ao mundo para salvá-lo, Jesus veio ao mundo, a segunda pessoa, e nós entraremos na eternidade pela mesma porta. Maria é a porta do céu. Eu quero chamar você a viver a contemplação que o arcanjo Gabriel viveu, a contemplar dentre todas as criaturas, visíveis e invisíveis, as criaturas que Deus criou. Existia uma que possuía maior afinidade com Deus e que amava mais a Deus do que todas as criaturas na terra e no céu. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Totalmente disponível. Diga comigo: disponibilidade. É o que eu preciso para que a obra de Deus aconteça na minha vida. Disponibilidade é a minha contribuição para que eu viva verdadeiramente aquela que é a vontade de Deus para mim. Cheia de graça, agraciada. A palavra do anjo diz: o Senhor está contigo.
Ele sempre está com ela. Quando nós vamos num santuário mariano, como nós estamos aqui, né, em Fátima, e tantos outros, quantas vezes quando eu morava em Cachoeira Paulista, agora eu estou morando em Brasília, eu fiz um propósito de uma vez por mês ir no santuário de Nossa Senhora Aparecida. E todas as vezes que, nesse dia de retiro que eu fazia lá na Basílica, eu descia na Sala dos Milagres, as fotos eram diferentes, não eram as mesmas, que eu ficava marcando algumas fotos só para eu ver se estava repetido. Mas os inúmeros milagres, as inúmeras curas, as inúmeras libertações que acontecem no Santuário Mariano. Um dos últimos livros que eu li do Padre Amorte, aquele exorcista do Papa, já falecido, ele conta que dos milhares de exorcismos que ele fez, a maioria ele não conseguiu libertar as pessoas com o rito ordinário da igreja. Mas ele dizia para as pessoas, vá a um santuário mariano. Quando eles rezavam de volta por elas, elas já estavam totalmente libertas. Quando ele ia aplicar de novo o exorcismo oficial, não havia mais manifestação diabólica, porque o diabo não suporta a Virgem Maria, e onde ela está, ele não fica. Porque esse Deus que o arcanjo disse para ela, Ele está contigo, Deus está contigo, Ele continua com ela. Amém? Pode aplaudir isso, por isso você precisa levar Maria para sua casa. Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. E todo milagre que o Espírito Santo executa, todo milagre, o Espírito Santo realiza, Ele gera, Ele faz nela, Ele também quer fazer em nós, Ele quer gerar em nós. O credo niceno-constantinopolitano vai dizer, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. É Deus. Por isso que a gente não pode perder de vista e não ceder aí às pregações protestantes, que muitas vezes, mãe de Deus, é uma falta de, absolutamente, não consegue entender, né? Mas a gente dá um crédito para a ignorância. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, divino, Deus, Filho de Deus. É Deus como Pai. Que agora, o mistério, muitas vezes a gente não entende racionalmente, a gente ajoelha e adora em silêncio. Como imaginar que um Deus tão grande caberia no ventre de uma mulher? O Deus que criou o céu e a terra, o Verbo eterno do Pai. É mistério, a gente só ajoelha e se sente profundamente amado, porque esse mistério aconteceu por causa de você e por causa de mim. Quando você se sentir acabrunhado, ou você achar, Deus não lembra de mim, eu fui esquecido. Meu filho, minha filha, o Verbo de Deus se fez carne e veio habitar nessa terra. Ele foi gerado num ventre por causa de você, por causa de mim, por causa da humanidade, por causa daqueles que o desprezam, aqueles que dizem que nem acreditam. Ele veio habitar no meio de nós. E qual foi o sinal que o anjo deu a Maria? Isabel, tua parenta, estéril, de idade avançada, já está no 6º mês de gravidez. Pois para Deus nada é impossível. Repita mais uma vez. Pois para Deus... Veja só, olhar para trás para as Escrituras Sagradas, para Maria, que era conhecedora das Escrituras, e ouvir, né, que a Esther é mãe de filhos, isso é bíblico, está lá. E quantas mulheres no tempo atual continuam recebendo essa graça, pela ação de Deus, que teriam alguma dificuldade, algum empecilho, ou o marido, ou a esposa, mas que agraciados, abençoados. E eu quero pedir hoje também, se existe alguma mulher aqui, algum homem aqui que necessita dessa graça, eu já estou pedindo a ação do Espírito Santo. Amém? Pois para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. A gente já está acostumado a estéril mãe de filhos, amém? Mas a virgem, mãe de filho,
e virgem antes, durante e depois do parto só pode ser obra de Deus. Pois para Deus, repita mais uma vez. Para Deus nada é impossível. E qual foi a resposta de Nossa Senhora? Versículo 38. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se coloca disponível. Talvez ela não entenda em plenitude, mas ela se coloca inteiramente diante de Deus e ela diz: aqui está a serva, a escrava, só Ele é Deus. Maria é uma doxologia por Ele, com Ele e para Ele. Ela é uma doxologia, ela é uma expressão para nós, né, de disponibilidade e de alguém que aponta para a glória. Por Ele, nele, para Ele são todas as coisas. Eu só sou serva, eis aqui a serva, eis aqui a escrava. Ele é Deus e eu confio nele. É Ele quem faz a obra, amém? Mas de nós Ele espera apenas uma decisão, um sim. Para que essa obra se estabeleça, uma resposta de amor. O restante é Ele que faz. Aquilo que você precisa que Ele faça, Ele só precisa do seu assentimento, do seu sim, amém? Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, Maria tem esse importantíssimo papel também na santificação das almas. Maria também precisa ser para nós uma doxologia. Com Maria, por Maria, em Maria, virá a capacitação do Espírito Santo para que nós vivamos nesse tempo específico onde nós estamos tão exigentes, não é verdade? Os tempos que nós estamos não são exigentes? Nela e por ela virá a capacitação do Espírito Santo. Esse papel importantíssimo da santificação das almas, nós vamos encontrar em Maria, porque ela é o caminho, diga comigo, o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o caminho mais perfeito e o caminho mais seguro para chegar a Cristo. E por Ele, chegar ao Pai. Repita comigo, o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o caminho mais perfeito e o caminho mais seguro para chegar a Cristo e dele, por Ele chegar ao Pai. Veja só, Santo Agostinho, ele vai dizer que Maria é a forma Dei. Ela é a forma de Deus. Depois, São Luís Grignon Maria de Montfort vai potencializar essa imagem dada por Santo Agostinho. Porque quando nós nos lançamos nela, nessa forma, o homem novo, segundo o coração de Deus, que chega à maturidade do homem perfeito, não é isso que Paulo vai dizer? Nós precisamos chegar à maturidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo vai nos dizer isso. O homem novo, segundo o coração... Agora, eu não estou dizendo que é o apóstolo Paulo, mas eu peguei uma apanhada aqui. São Luís Grignon Maria de Montfort, também Santo Agostinho. Veja só, o homem novo, segundo o coração de Deus, que chega à maturidade do homem perfeito, é formado nela, como foi Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo a lógica? Pergunta quem está do seu lado, pergunta para ele, você está entendendo a lógica? Segura na mão desse irmão se você quiser. Se não quiser, não segura não. Só olha para ele e fala assim: meu irmão, é nela, é em Maria, que o homem novo, segundo o coração de Deus, consegue chegar à maturidade do homem perfeito. É ela que forma o Cristo em nós. Pela força do Espírito Santo, amém? Então aplauda essa obra também que a Virgem Maria quer fazer em nós. Foi em Maria, foi por Maria que o Filho de Deus se fez homem para nos salvar, amém?
Aplauda isso mais uma vez, pelo amor de Deus. A gente tinha que estar dando brados de glória aqui nessa hora. Diante dessa grande verdade, foi nela que o Filho de Deus, o velho, querendo ou não querendo, os que não querem, mas foi nela que Deus, pela força do Espírito Santo, realizou essa obra. O Filho de Deus se fez carne e veio salvar, veio habitar, veio tabernacular, veio se tornar acessível, um Deus conosco. E é por Maria, é com Maria, e é em Maria que nós vamos aprender a ser filhos de Deus. Aí está o segredo, como que eu disse, como eu expliquei para você, que ela é o caminho mais fácil, mais curto e mais perfeito e seguro para a gente chegar a Jesus Cristo e a maturidade do homem perfeito. Por isso nós precisamos fazer crescer ainda mais o nosso coração, a devoção à Santíssima Virgem Maria. E qual foi a palavra que ela disse em resposta ao anjo? E ao tema do nosso congresso? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vai em Mateus 7 comigo. No versículo 21. Está ligado aí? Sim? Amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a... Eu quero dizer para você, se você quer ter uma fé inabalável, eu quero dizer para você, seja muito devoto da Virgem Maria. Se você quer colocar em prática a palavra de Deus, peça a ela que te ensine a dizer para Deus todos os dias, eis aqui o escravo, o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha, a palavra vai dizer, aquele que ouve a palavra e a põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou porque estava construída sobre a... Os cristãos inabaláveis, aqueles que permaneceram fiéis na alegria e na tristeza, na guerra e no tempo de paz, na perseguição, no tempo do martírio, eram cristãos devotos à Virgem Maria, que os ensinou a honrar e a colocar em prática a palavra de Deus. Se você quer ser um cristão inabalável, seja devoto da Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Depois, parece que Jesus está fazendo uma declaração que meio assim, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, vai lá. Mateus capítulo 12, vamos ver essa historinha aqui para a gente entender o que Maria quer fazer conosco. Versículo 46 do capítulo 12. Enquanto Jesus ainda falava, as multidões, sua mãe e seus irmãos, achou aí? Versículo 46 do 12, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou, eis minha mãe, meus irmãos. Todo aquele que faz
a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual foi a resposta que Maria deu ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, faça-se em mim a vontade do Pai. Eu não tenho mais vontade. Amém? Está entendendo? Jesus, você acha que Jesus estava desprezando a mãe dele? Não, ele estava dizendo assim, se você quer pertencer à nossa família, que está aqui, a minha mãe, né, os meus parentes aqui, os meus primos, meus irmãos, se você quer fazer parte da família espiritual, se você quer ter pertencimento, eu imagino que a mão dele estendida devia estar assim, ó, direto para ela. Imite a minha mãe, ouça a palavra, ouça Deus e viva a sua vontade. Eu quero dizer para você, se você escolher fazer a vontade de Deus, amém? Você inserido já pelo batismo no corpo de Cristo. Mas se você for crescendo nessa devoção à Santíssima Virgem Maria, você vai experimentando a graça do Espírito Santo que vai te formando ali, né, no coração, nessa forma dei, não é? Você vai experimentando a capacidade que Ele vai te dando de viver a vontade de Deus, de colocar a vontade de Deus em prática. Quanto mais vai crescendo a sua devoção, ela vai te levando a Cristo, ela vai trazendo o Espírito Santo, ela vai te ensinando a amar a vontade do Pai. Você vai experimentar uma graça de pertencimento. Você nunca vai se sentir sozinho. Você vai saber que você tem uma família. Quem é meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por que nós nos reconhecemos? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, não fala nada não, dá uma olhadinha para trás. Tem portugueses aqui, tem os irmãos de Angola, eu imagino, né? Estão aqui também. Irmãos de tantos outros lugares. Nós pertencemos a algo, a alguém. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos à igreja, nós somos irmãos, amém? Nós temos um pertencimento. Não tenha mais medo de ficar sozinho. Você não estará sozinho, Deus estará contigo e você tem irmãos. Os irmãos que estão sofrendo na guerra agora, eles não estão sozinhos, eles têm irmãos. É um pertencimento. Então, quanto mais a devoção à Santíssima Virgem vai crescendo em nós, nós vamos aprendendo a fazer a vontade de Deus com ela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós vamos tendo consciência que nós participamos de uma família, da família de Deus, e nós temos um pertencimento. Aqui, Lúcia vai testemunhar, não é? No dia 13 de junho de 1917, a Santíssima Virgem, vendo o sofrimento de Lúcia, mediante a incompreensão dos seus familiares, perceba aí, talvez até algum familiar disse assim, você está indo para a Europa nesse momento de guerra. Ei, você ficou doido, pirou de vez. Você riu porque você entendeu. E Lúcia estava vivendo uma incompreensão dos seus familiares, que não acreditavam na aparição do mês anterior, do dia 13 de maio. E ela vai relatar isso nas memórias, e Lúcia vai dizer assim, ou melhor, e outra coisa, Nossa Senhora disse que levaria Francisco e Jacinta muito em breve, mas que Lúcia ficaria. Então ela começou a viver um sofrimento interior. Gente, quando os nossos familiares não compreendem, é mais doloroso, não é verdade? É mais doloroso. Vamos lembrar que essa semana a gente ouviu, né, Jesus dizer, eu vim trazer fogo à terra, e como eu queria que já estivesse aceso. Vai acontecer aquele rompimento, ele é temporário, depois o testemunho vai arrastando os nossos também. O rompimento da incompreensão do que Deus está fazendo em nós. E aí, Nossa Senhora consolou Lúcia com essas palavras. Posso dizê-las? Está preparado para receber? Então ela vai dizer para Lúcia assim, e tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. Oh meu Deus.
eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Lembra que eu falei do caminho mais fácil, mais perfeito? Nossa Senhora disse para Lúcia, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus, até a vontade de Deus, até a aliança com Deus, até o entendimento do sofrimento, até a vivência do sofrimento, do sacrifício, da oferta, os anos que você tiver que viver para divulgar o meu imaculado, a devoção ao meu imaculado coração, eu estarei contigo. Eu nunca te deixarei, e o meu imaculado coração será o teu refúgio, o caminho que te conduzirá até Deus. Eu não sei o que você está vivendo, você que está aqui. Eu não sei o que você está vivendo, você que está acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. Eu não sei qual é o drama, o sofrimento, a luta, o peso, a batalha, a peleja espiritual que você está enfrentando, talvez familiar, talvez uma doença, uma dificuldade muito grande. Mas o que eu sei é que da mesma maneira, Nossa Senhora está dizendo para você, como ela disse a Lúcia, e tu sofres muito? E tu sofres muito? Não desanimes. E tu sofres muito? Não desanimes. Vai dizer Nossa Senhora, não desanimes. Eu nunca te deixarei. Nunca. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Ave Maria. Ave Maria. Pode aplaudir aquela que fez essa promessa aqui, a irmã Lúcia, que ainda não era irmã, era uma criança. Mas Lúcia pode testemunhar que isso aconteceu até o seu último suspiro. Ela não a deixou. Depois, eu queria que você fosse no outro texto que poderia ser usado como escândalo. Olha, ele não reconhece a sua mãe. Vai lá em Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas 11, versículo 27. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a... Eis aqui a serva do Senhor. Olha o elogio, gente. São Luís Grignon Maria de Montfort, ele vai dizer assim, por que Maria ficou escondida na primeira vinda de Jesus? Porque ela era uma criatura tão agraciada que as pessoas poderiam confundi-la com Deus. E aí ela ficou escondida. E ele vai dizer que agora não. Na segunda vinda ela vai ser apresentada ao mundo. E ela vai apresentar ao mundo a mensagem do céu. Como apresentou-se aqui em 1917, amém? Então ela vem trazer a mensagem do céu, aquilo que nós precisamos. Então se nós queremos ser bem-aventurados, felizes, nós precisamos imitá-la, nós precisamos olhar para ela e hoje nesse congresso mariano dizer: eis aqui o servo, o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Bem-aventurados, felizes os que ouvem a palavra e a guardam. Imitem a minha mãe. Ele poderia ter até dito, né? Olhem para ela. Eu que sou um pobrezinho, um pároco de aldeia, de vez em quando alguém fala, a sua mãe é uma bem-aventurada. Imagina Jesus e a Virgem Maria, a Dona Marlene, não sei nem se está acompanhando lá do Brasil. Eu já ouvi alguém dizer que a senhora é bem-aventurada por ser minha mãe. Agora imagina Nossa Senhora, mãe de Jesus. Bem-aventurada, aquela que acreditou, não foi isso que Isabel disse? Santo Afonso Maria de Ligório, nas glórias de Maria, ele afirma: não se perderá certamente quem é fiel na devoção a essa Virgem Mãe.
Repita comigo. Não se perderá certamente quem é fiel na devoção a essa Virgem Mãe. Dá essa boa notícia para quem está desse lado. Diga, você veio em Portugal para eu te dar uma boa notícia. Nessa devoção, a Virgem Maria, a Virgem Mãe, quem permanecer fiel, não se perderá. Glória a Deus. Pode aplaudir essa verdade. Essa devoção profunda, afetiva a ela, é nessa devoção que nós somos conduzidos à união com o nosso Senhor. Amém? Então vamos lá. Por que ela é o caminho mais fácil? Para a gente concluir. Por quê? Posso revelar para vocês? Sim, ela é o caminho mais fácil porque é o caminho que Jesus Cristo trilhou para vir até nós. E no qual não há qualquer obstáculo para nós irmos até Ele. Por isso que ela é o caminho mais fácil. Porque foi o caminho que Ele escolheu para vir até nós. E no qual não há qualquer obstáculo para nós irmos até Ele. Por que ela é o caminho mais curto? Posso revelar para vocês? Porque não há desvio. Caminha-se com alegria e facilidade, com mais prontidão. No seio de Maria é onde os jovens se convertem em anciãos, pela luz, pela santidade, pela experiência, pela sabedoria, chegando em poucos anos à plenitude da idade de Cristo. Márcio Mendes está aqui, é um jovem que chegou à sabedoria. Quando a gente ouve, a gente escuta sabedoria. Devota à Virgem Maria. Amém? Não tem sabedoria? Tem sabedoria. Veja só, ela é o caminho mais curto, não há desvio. Caminha-se com alegria, com facilidade, com prontidão. E no seio de Maria é onde jovens se convertem em anciãos. Pela luz, pela santidade, pela experiência e pela sabedoria. Chegando à plenitude da idade do homem perfeito, Jesus Cristo. Amém? Ela é o caminho mais perfeito. Posso revelar para vocês? Porque ela é a mais santa e mais perfeita de todas as criaturas. Como que o céu diz que ela é? Cheia de graça. Não foi nós. Está na Bíblia católica, na Bíblia João Ferreira de Almeida, tradução King James, sei lá mais o que. Está escrito lá, cheia de graça. O céu a reconheceu assim. Então, ela é o caminho perfeito por onde nós também vamos nessa tão grande e admirável viagem até nosso Senhor. E falta o quê? O caminho mais seguro. Eu já falei do caminho mais fácil, do caminho mais curto, do caminho mais perfeito e agora o caminho mais seguro. Por quê? A função de Maria é conduzir-nos com toda a segurança ao seu Filho. Assim como a de Jesus Cristo é de nos levar ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Maria é o caminho mais curto para se chegar a Jesus Cristo. Amém? E eu queria no início desse nosso congresso, nessa primeira conferência, perguntar a você. Você quer ser inabalável? Na sua fé? Amém? Quer? Você quer pertencer à família de Cristo? A nossa família, você quer ter esse pertencimento? Sim. Você quer ser feliz? Bem-aventurado? Eu vou dizer o que ela disse em Caná da Galileia aos servos, aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Qual é a resposta que você vai dar ao apelo vindo de Deus por meio de Maria? Fica de pé para você dar essa resposta. É necessário dar uma resposta. Porque hoje, nesse primeiro dia do nosso congresso mariano, nós somos chamados a dar uma resposta. Uma resposta. E a resposta está no tema do nosso congresso. Você pode levantar os seus braços agora diante da motivação que o Espírito Santo foi colocando no seu coração
E você pode dizer a resposta que ela deu ao Senhor diante daquela provocação do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Feche os seus olhos na presença do Senhor e vai experimentando essa presença que te encontra, que te envolve. A presença da Virgem Maria. O Senhor está contigo, disse o anjo. É o Espírito Santo que fará essa obra. Foi Ele que fecundou ela, por isso que nós a chamamos de esposa mística do Espírito Santo. A santidade, a bondade, a beleza, toda a obra de Deus nela, a sua imaculada conceição, sua fé, a sua esperança, o seu amor, tudo obra do Espírito Santo. E nós queremos experimentar agora, Virgem Maria, essa visitação nessa manhã de sábado, dia dedicado à Senhora, onde nós contemplamos a Senhora. Nós queremos contemplá-la agora e experimentar essa graça nesse congresso, nessa primeira conferência. Nós queremos adentrar esse imaculado coração. Nós queremos adentrar esse lugar de santidade, de presença ativa do Espírito Santo. Nós queremos ser visitados agora, em cada uma das nossas realidades pessoais. O Senhor conhece cada um desses filhos, dessas filhas que aqui vieram. O Senhor conhece aqueles e aquelas que estão agora rezando conosco de diversos lugares, aqui da Europa, da África, do Brasil, de onde, Senhor Deus, estiverem agora conectados, vivendo esse momento conosco. O Senhor sabe a necessidade que cada um tem. E nós pedimos isso pelas mãos da Virgem Maria. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo e capacitados a fazer a vontade do Pai, a viver a vontade do Pai. Vem Espírito Santo sobre nós. Visita-nos nessa hora pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Visita cada realidade de dor, de sofrimento mais profundo, sofrimentos psíquicos e emocionais, a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo, as inseguranças, sentimentos de incapacidade, de inferioridade. Toca agora naqueles gatilhos emocionais que geraram transtornos psíquicos e emocionais. Toca agora em toda a dimensão de caráter, de personalidade, de temperamento que é necessário que sejam tocados agora. Toca agora pela intercessão da Virgem Maria, na dimensão da vida espiritual desses filhos e dessas filhas, para que haja um progresso, ó Mãe, um progresso no desejo de fazer a vontade do Pai, um desejo de fazer a vontade do céu, de colocar a palavra em prática, de ter a garantia dessa experiência. Traz agora, Espírito Santo, a cada coração, uma decisão, como trouxestes ao coração da Virgem Maria, onde ela disse: eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo o vosso querer, segundo o vosso desejo. Vem agora Espírito Santo, mas toca também pelas mãos da Virgem Maria no físico, trazendo cura, trazendo milagre, fazendo acontecer o impossível, pois para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Que agora o impossível se torne possível e que agora o milagre aconteça pela intercessão da Virgem Maria. Amém.